eu quero falar da importância que tem o Senhor Jesus nas nossas vidas. Aí você possa dizer, eu sei disso. Mas talvez eu esteja em torno de pessoas que saibam disso, outros não sabem disso, e outros acham que sabem disso. É possível que nessa reunião esteja reunido pessoas que saibam a importância que tem o Senhor Jesus na sua vida, outros não fazem ideia, e outros acham que sabem a importância que tem o Senhor Jesus Cristo. Então, as coisas que eu vou dizer vai de encontro a todo o perfil de pessoa. Aos que sabem, para que impulsionem as suas convicções de fé, aos que não sabem, para que possam ser convencidos e convertidos, e os que acham que sabem, que possam se arrepender. Hoje, mais do que nunca, nós estamos diante de um grande divisor de águas na nossa vida. Está cada dia mais ficando nítido e se cumprindo diante de nós o texto de Malaquias, que diz que ficará visível e saberão a diferença entre os que servem a Deus dos que não servem. Está se aproximando cada dia mais e ficando mais nítido na colheita do Senhor Jesus, a diferença entre joio e trigo está cada dia mais diferente ou mais nítido dentro do curral dos eleitos, os bodes das ovelhas. E é importante eu dizer as coisas que eu vou dizer acerca do Senhor Jesus, para que você se apegue a Ele como alguém em um grande vendaval ou tsunami, se apegando na estrutura mais rígida e firme que tem próximo para garantir a sua sobrevivência. Cristo é a coluna forte que nós temos em meio à tempestade dos últimos dias. Cristo é a coluna forte que nós temos no meio da tsunami do mundo nos últimos dias. Eu gostaria que você pegasse as escrituras em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Primeiro Timóteo, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que, digo a verdade, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Voltemos ao versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Versículo 5 diz: portanto, há um só Deus, ou existe um só Deus. Da mesma forma, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Paulo, ele está introduzindo aqui em Timóteo
alguns pontos que ele já tratou na sua formação enquanto ministro, enquanto pregador, enquanto pastor. Ao preparar Timóteo, ele está revendo pontos com ele, que ele já tratou com ele inúmeras vezes, acredito eu, no decorrer do seu caminhar, mas aqui em específico ele retoma pontos fundamentais, em que ele vai falar para Timóteo coisas que em alguns momentos soa como alguém iniciante da fé, mas na verdade ele está reforçando os princípios, os pilares que sustentou a vida do apóstolo Paulo, a vida da igreja, e também tem sustentado a vida de Timóteo, para ele chegar aonde ele chegou e exercer o papel que ele precisava exercer. Entre inúmeras características, ele vai falar sobre qual que é a conclusão da fé, ele vai falar sobre como que a igreja deve se comportar. Há inúmeras informações. O capítulo 3, ele faz uma explanação de como deve ser a postura do episcopado, daqueles que ordenam e direcionam a congregação, o corpo local. Enfim, em inúmeras instruções ele vai trazer. E aqui no capítulo 2, ele dá ênfase à exclusividade da salvação. A exclusividade da salvação em Jesus Cristo. E não é a primeira vez que Paulo tem esse cuidado, não só com Timóteo, ele faz isso em outros momentos. E nada tão excelente do que trazer nesse momento aqui para Timóteo, assim como ele traz em outros momentos, a exclusividade da salvação em Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Assim como em outros momentos, ele sendo judeu, que converteu, a história de Paulo é basicamente conhecida pela igreja. Quando você lê o livro de Atos, e você vê também as suas descrições em suas cartas, fica nítido o impacto que tem Cristo Jesus na vida do apóstolo Paulo, que ele transita de uma condição de um judeu zeloso para agora um cristão fervoroso. E aí essa transição acontece e ele começa a fazer a distinção. E ele em alguns momentos, como em Coríntios, ele chega a dizer, como que eu era apegado ao judaísmo, como eu era apegado à tradição, e eu era zeloso, eu era assim por zelo, por cuidado, era aquele religioso cuidadoso. Talvez você conheça alguém assim, um evangélico assim, ou um católico assim, alguém que se dedica a alguma religião, e aquela pessoa é alguém zelosa, ela guarda os ritos, ela guarda os cerimoniais, ela guarda os sacramentos da sua religião. E assim era o apóstolo Paulo. Porém, quando ele encontra o Senhor Jesus Cristo, é um contato exclusivo e pessoal no livro de Atos. A partir dali ele começa a amadurecer uma percepção de que toda a tradicionalidade a que ele se apegou na lei não podia fazer aquilo que Cristo fez com um único encontro. Toda a vida dele foi totalmente transformada ou transtornada por um único e específico encontro. Ele se encontrava com os judeus nas sinagogas, ele se encontrava com as escrituras praticamente todos os dias, ele se encontrava com cristãos a quem ele perseguia, mas um único encontro foi suficiente para que toda a estrutura em que ele estava estabilizada, dentro do judaísmo, dentro da sua filosofia de vida, sua teologia, toda a sua cosmovisão fosse totalmente arruinada. E a partir daquele momento, tudo fosse absolutamente transformado. E ele fala com muita propriedade, dizendo assim, Jesus Cristo é específico. O Senhor Jesus é específico. É impossível que seja alguém ou alguma obra compatível ao que o Senhor Jesus Cristo é. Aí o verso 5 aqui, depois que ele fala sobre o capítulo 2, ele começa a dizer, ele está basicamente falando como é importante a manifestação pública da fé. Tanto no versículo 1 que ele diz, o capítulo 2, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. O verso de número 8, ele vai dizer assim, quero, pois, que os homens orem aonde? Em todo lugar, levantando o quê? Mãos
sem ira e nem contenda. Ele tá aqui declarando sobre a manifestação pública da fé. E aqui não é contradição acerca da orientação que o nosso Senhor Jesus deu. Não é contradição, porque no versículo de número 8, ele está dizendo assim, quero que os homens orem em todo lugar. Porém, em Mateus, o Senhor Jesus diz assim, quando orares, entra para onde? O teu aposento. Não é uma contradição, porém, é um complemento, porque a percepção da oração dos judeus, e lá dentro do contexto de Mateus, os fariseus, que eram ali os hipócritas, eles oravam nos lugares públicos para serem o quê? Vistos. Porém, depois a igreja que recebe a Cristo e anda agora conforme a doutrina de Cristo, ela passa a ser perseguida. E ao ser perseguida, a igreja, ou os irmãos daquela geração, daquele primeiro momento, começa a ficar coagidos, ou intimidados. E essa intimidação era preocupante. Ele diz, tanto é que no mesmo capítulo ele disse, ore para os governadores, para os reis. Olha aqui, versículo 2. E pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos o quê? Uma vida o quê? Quieta e em toda piedade, o quê? Honestidade. Ele tá reclamando a manifestação pública de fé no versículo 1 e versículo 8, e também está dizendo, olha, se vocês têm preocupação com isso, então ore pelos líderes para que vocês possam ter liberdade, para que vocês tenham essa manifestação pública de fé. E qual que é a grande questão? As Escrituras chegam a dizer, em Apocalipse, chega até a dizer isso, que os tímidos, o que vai acontecer com eles? Não herdarão. As pessoas acreditam que dentro disso o tímido é uma questão de personalidade. Tem gente que é mais contida, outras são pessoas que têm uma maior facilidade de reação diante de públicos. Mas a timidez ali não é uma questão de personalidade. Existem pessoas que são mais contidas, mais reservadas, menos falantes. A timidez ali é de pessoas intimidadas. Pessoas que foram persuadidas pelo seu contexto de se reterem em sua fé. Esses que foram intimidados, ou no caso aqui, era sempre os reis, o reinado, que você vai ler em Atos capítulo de número 4, Pedro vai citar situações dentro desse contexto que Paulo disse aqui, e vai ser preso, aí depois ele vai sair da prisão, ele vai ser espancado, e ele vai parar de falar o evangelho? Você acha que vai parar de falar depois de apanhar? Não, porque ele não foi intimidado. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, é porque aqueles que receberam a fé em Jesus Cristo jamais serão intimidados. Se alguém for intimidado, o tal ainda não é participante do reino dos céus. Se alguém negar a fé, é porque o tal não faz parte do reino dos céus. Porque existe um princípio que eu carrego como meu entendimento acerca do reino, é que não existe ninguém eterno por um tempo. Então, ninguém pode ser salvo por um tempo e depois abandonar a salvação que herdou. Se salvação é sinônimo de vida eterna, logo, não tem como alguém deixar de ser eterno. Então, Paulo, Pedro ou Estevão e outras figuras mais, após receberem a graça da salvação e juntamente com isso, o fundamento da permanência da igreja, que é o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo de Deus para os fazer andar no caminho da verdade, os tais que receberam não foram intimidados e completaram o ministério de Cristo, fazendo como ele, sendo fiel até a morte, não foram intimidados. Então ele está reivindicando aqui a questão da declaração pública de fé. Olha, vocês precisam orar em todos os lugares. Em que sentido que ele está falando? Ele não está falando do sentido que havia sobre a vida do hipócrita, judeu, desconhecedor de Cristo e sem o Espírito da graça. Mas ele está falando de alguém agora dentro de um contexto em que lá para o judeu era mérito, está orando, pregando. Agora, para um cristão, era demérito.
era sofrimento. Paulo pregou em vários lugares, e a recompensa que ele teve foi uma oferta grande? Não, foi apedrejamento, expulso de cidades, tortura. Aí ele diz, olha, eu quero que vocês façam anunciações, e que também façam orações por toda espécie de homem, por toda espécie de pessoa. O versículo 1, quando ele fala sobre orar, por todos os homens, ação de graça por todos os homens, que é uma atitude gratuita, independente de quem seja a pessoa, fazer o bem a todos, e aqui dentro do contexto é com a anunciação do reino. Ele disse, olha, e ore até pelos reis, por aqueles que estão em evidência, em eminência, em cargos em que eles assumem papel de domínio, para que vocês possam concluir o que eu quero que aconteça. No versículo 8, que vocês tenham liberdade de fé. E mesmo que vocês sofram perseguições, vocês tenham liberdade de fé. Deixa eu te dizer algo sobre a liberdade. Talvez eu nunca vi na história se falar tanto de liberdade como se falou nos últimos anos. A máxima nós tivemos aí, olha, pandemia, proibindo as pessoas de trabalharem, de se reunirem, né, pelo pretexto de salvar vidas. O presidente que perdeu recentemente, entre muitos dos seus defeitos, há um ponto em que chama a atenção, é que ele sempre fala, o tempo todo falando sobre pátria, família, Deus, e o último, liberdade. Uma vez, alguém disse uma frase, que é basicamente o seguinte: a liberdade é mais importante do que a vida. E isto é fato, a liberdade é mais importante do que a vida. Se você ler Hebreus capítulo de número 11, que faz uma descrição da história de homens que tanto na antiga aliança como na nova aliança sofreram mortes trágicas porque defenderam a liberdade da salvação em Jesus Cristo. Perderam a sua própria vida. E o autor de Hebreus chega a dizer, eram homens cujo mundo não era digno deles. Eles entregaram a sua vida à morte, mas não foram aprisionados. Por quê? Porque entenderam que a maior prisão que havia na vida deles foi removida. Paulo entende isso tanto que em Efésios capítulo de número 4, ele diz assim, que ele subiu ao alto e levou cativo o quê? O cativeiro. A maior prisão que havia sobre o homem, e Paulo vai falar de propriedade sobre a sua própria vida, era o pecado que em Atos, ou melhor, em Romanos, capítulo de número 7, ele chega a dizer, miserável homem do sol, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele precisava ser livre do corpo, não era livre do chicote, não era livre das prisões, não era livre das perseguições, era livre do corpo da morte, aonde o pecado imperava. Ele diz, eu sou miserável, aprisionado em pecado, e eu preciso ser livre desta cadeia. A liberdade é muito maior e muito mais importante do que a vida, em qualquer contexto da sua história, e quem dirá na vida de salvação. O homem precisa entender que ele precisa defender a liberdade até a última gota de seu sangue. Ora, foi exatamente isso que Cristo fez no Calvário. Em defesa de nossa liberdade, da escravidão do pecado, ele entregou até a última gota do seu próprio sangue e o último fôlego de sua vida, e naquela cruz do Calvário, ele anunciou, declarou e, sobretudo, estabeleceu a liberdade, porque aqueles que estão em Cristo estão livres da escravidão do pecado. A liberdade valeu mais do que a própria vida de Cristo. Porém, nós estamos sendo destrados, eu falo destrados, porque existe uma cultura que trata o homem como um pet.
Existe uma cultura maligna que trata o homem como um pet, um animal dócil. É aquele que você faz ele rolar e dá a ele um biscoitinho. Existe um destramento intelectual, existe um destramento psicológico, cognitivo, comportamental, em que a igreja está entrando nisso, em que as pessoas estão entrando nisso. Estão sendo, ao longo do tempo, impedidos de declarar a sua fé. O contexto dos apóstolos era que, por causa da religião de Israel e do domínio de Roma, não podiam falar abertamente a sua fé, não podiam publicar abertamente a sua fé. E Paulo está dizendo assim, não, façam anunciações, façam oração, ação de graça para o rei, para que vocês tenham uma vida mais tranquila, com liberdade para falar. E eu quero que os homens orem em todo lugar. Em Efésios capítulo 6, ele chega a dizer, e eu quero que os homens orem também em todo tempo. Então a oração da igreja e o comportamento de fé pública é uma necessidade para a anunciação do reino. As pessoas precisam ver a igreja. Eu já disse que a Bíblia é para os crentes. A Bíblia é luz para o caminho do crente. O crente que é a luz do mundo, não é a Bíblia. Você não manda as pessoas lerem a Bíblia. Vocês pedem para elas observarem a sua vida. E meio a tudo isso que Paulo está reivindicando de oposição, a partir esse conselho, esta orientação a Timóteo. Timóteo iria empregar isso dentro da congregação, dentro dos irmãos congregados ali. E ele diz assim, olha, ele está dizendo isso, olha. E aí o versículo 5, ele chama atenção para a estrutura base, a primícia. Porque, verso 5, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? Jesus Cristo. E ele completa, homem. Existem alguns elementos dentro desse versículo que é fundamental para que você entenda a exclusividade de Cristo. Quanto que você precisa se apegar a esse elemento, a esta estrutura da sua fé. Ele está dizendo, há um só Deus. Não interessa quantas religiões inaugure no mundo. Não interessa quantas religiões paralelas ao cristianismo se inicia. Doutrinas que vão surgindo ano após ano. Não interessa quantas religiões monoteístas, ou seja, que tenha declarado um só Deus, apareçam na terra. A questão não é qual religião acerta. A questão é quem é o Deus verdadeiro. Porque se você pegar as religiões, não existe nenhuma religião certa. Que absurdo é esse, pastor? Não existe. Não existe. Existe um único Deus. E existe uma única doutrina para este Deus. Olha o que é. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus. Aqui cancela a competência de qualquer religião de poder fazer intermédio e interlocução entre um pecador para com o Criador. Aqui desestrutura a competência de qualquer instituição religiosa de fazer mediação de santificação ou aperfeiçoamento na vida de qualquer indivíduo, porque nenhum líder denominacional, nenhum líder religioso desceu do céu para salvar os homens, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Cristo é o único provedor da salvação de qualquer pecador. Não há competência e autoridade em nenhum dono denominacional de suas religiões, que seja católica, evangélica, protestante, budista, testemunha de Jeová, mórmon, todos eles que têm características, e cada líder religioso tem uma história, surpreendente, de potencial poder profético, mas todos são eliminados pela soberania de quem pode salvar.
Se você for olhar a história dos mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, você vai ver o seu líder religioso contar uma experiência em que ele encontrou, orando aos pés de uma árvore, ele orando e pedindo a Deus para mostrar para ele qual é a religião verdadeira. E quando você lê o livro de Mórmon, é coisa assim, eu já vi roteiros ruins de filme, mas esse chega a ser ridículo. Pede para ele cavar o chão, onde ele estava, na hora que ele cava, ele encontra pedras de ouro, blocos de ouro. E nesses blocos de ouro, ele estava escrito os mandamentos que o Senhor tinha de verdade. Aí apareceu para ele duas figuras iguais. Diz ele que era o pai e o filho. E diz assim, esse aí é o meu mandamento. Todas as religiões estão erradas. Inaugura uma. Ele inaugurou uma, os Mormons. Que entre muitas coisas que tem, existe a poligamia, que é o homem poder casar com várias mulheres. Em alguns segmentos dessa denominação cancelou isso, mas o grande líder, só para você ter ideia, da atualidade dos Mormons, foi preso. Por causa de quê? Crimes sexuais. Mas o que o criador lá dessa doutrina, que depois criou o livro de Mormons, contando a história de alguns profetas, entre ele o profeta Mormon, que é o nome título do livro do Novíssimo Testamento segundo Jesus Cristo, que é o livro de Mormon, ele começa a falar que aparece essas figuras e diz, olha, nenhuma religião é certa, eu vou te mostrar uma, e deu para ele uma. Muito antes disso, alguém já tinha feito isso, porque ele cria essa religião dessa maneira, mas alguém já tinha inventado um trem assim. O nome dele é Mohammed, ou muito conhecido por nós como Maomé. Maomé também querendo saber qual é a religião verdadeira. Algum anjo, sei lá, Miguel, qualquer um El no final, aparece para ele numa montanha e fala para ele assim, todas as religiões estão erradas, vou te dar o verdadeiro mandamento. E nasce ali o Alcorão, dentro do Alcorão, o Jihad, que é a Guerra Santa, e dentro da Jihad vai nascer o povo muçulmano. Não diferente disso, antes disso, nós vamos lá para o quarto século, em 325, em Nicéia, um conselho formado por Constantino, o imperador, que estava vendo que estava perdendo corpo estrutural do seu povo por causa da religião que havia surgido. Ele agora negocia com algumas pessoas daquela religião chamada cristã, reúne com eles e faz um grande evento chamado Concílio de Nicéia, e agora associa a igreja, a religião, no caso a religião, ao império, para assim construir uma estrutura única em qual ele mesmo nomeou os bispos, sacerdotes e todos os mais. E dentro desse concílio de Nicéia, nasceu o credo universal, ou quem já foi católico já ouviu falar do credo católico. Lembra? Se você já foi católico, você lembra. Que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho. Você lembra disso? É o credo nicético, que foi feito através de um homem pagão, que também disse, não, essas religiões que estão aí, cristãs que estão aí, entre os túmulos e os buracos e covas, esses aí não é correto. Agora, Deus iluminou, enquanto Constantino estava indo para uma batalha, ele disse que viu uma cruz enorme, e Deus disse para ele, olha, a religião certa é essa aí. E qual a religião? A que ele criou, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Aí depois, agora recentemente, nós tivemos as comemorações da Reforma Protestante, que foi uma tentativa de Lutero, um propósito de Lutero, de combater as principais heresias, pelo menos a que ele diagnosticou a princípio, baseado em 95 teses, tendo por base as 5 estruturas das 5 solas. E essas 95 teses foram declaradas, anunciadas, para combater a estrutura da Igreja Católica. Só que
Um dado importante é, Lutero nunca quis deixar de ser católico. Não existe um momento que Lutero diz, olha, nunca mais quero ser católico. Lutero nunca foi luterano, ele nunca foi anglicano, ele nunca foi ortodoxo. Ele foi expulso, excomungado, não por vontade própria. Ele queria a mudança da instituição. Por Lutero, ficaria e a instituição mudava. Aí teve a reforma protestante, depois teve a contra-reforma, teve a reforma calvinista, teve inquisição protestante, inquisição calvinista, guerra, morte, tudo para implantarem religiões. Tudo. O Império Inglês, britânico, vê através da reforma protestante um braço forte para poder estruturar o seu império, porque enquanto Roma se estruturava e tinha um império muito grande através do Vaticano, através do concílio papal, agora, através da reforma protestante, o Império Britânico pode se fortalecer e toda a Europa ocidental pode ser estruturado novamente em uma outra fé. Tudo movimento político e tudo para construir religiões. É por isso que vem luterano, anglicano, ortodoxo. Aí depois vem outros movimentos com as igrejas independentes, no século XIX, início do século XX, naquele meado ali, começa a surgir doutrinas paralelas e aí começa a surgir as experiências espiritualistas. Aí é onde nasce o movimento pentecostal, o movimento carismático e até agora, na nossa atualidade, o neopentecostal. Para resumir, olha, nós saímos lá das cavernas, escondendo nas casas para pregar, para agora andarmos em um vale de sal e recebemos uma rosa. Esse foi o caminho das religiões. Basicamente, o que Paulo está dizendo para Timóteo é uma lembrança que não pode faltar a nenhum cristão. Só há um Deus, o Criador, aquele que criou todas as coisas, soberano, aquele que pelo seu poder da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia, aquele que há de julgar vivos e mortos, separar joio do trigo, ele vai separar bode de ovelhas, ele que dá destino a toda alma, céu ou inferno, é ele que lançou do céu ao mais profundo abismo Satanás, é aquele que tem todo o poder em suas mãos, esse é o grande Criador, e há somente alguém para mediar com esse Criador, porque nas duas extremidades nós temos de um lado um Deus todo-poderoso, santo, justo, verdadeiro em si mesmo, grandioso em si mesmo, e do lado de lá no final, nós temos um homem pecador, imundo, impróprio, inadequado para estar diante de Deus, corrupto em toda a sua natureza, digno de inferno, e esse aqui ocupa toda a eternidade, e há uma grande distância entre esses dois. Aquele ali não ama o Criador, e o Criador está movido de ira contra aquele ali. Não há possibilidade de reajuste nessa situação. Eu, você, todos que estão sobre essa terra, se Cristo não se manifestasse, você estaria queimando no inferno. Não adiantaria o seu grito, não adiantaria o seu clamor, o seu choro, absolutamente. Olha, por mais que alguém pedisse a Deus misericórdia, havia um determinador do limite disso. O furor de Deus era aquilo que cessava a possível comunicação entre o homem pecador e esse Deus absoluto e santo. Se Cristo não se manifestasse, você, seus filhos, seus netos, todos ao seu redor estariam queimando no fogo do inferno. E não interessa o quanto você ama o seu filho, como você acha ele bonito, legal, o destino dele, se Cristo um dia não desce dos céus em carne, todos estariam lançados no mais profundo abismo, sem esperança. Se você pegar esses 8 versículos, basicamente, Paulo está dizendo a Timóteo, não fique com vergonha de anunciar a sua fé, porque o que foi te dado é a coisa mais exclusiva do universo, porque se não manifestasse Jesus, o seu problema não seria não orar em praça pública, não seria não apresentar a sua fé aos outros, o seu problema seria maior, você estaria condenado instantaneamente e definitivamente. Ninguém poderia fazer nada, nem a religião judaica, nenhum cordeiro, nenhum animal, nenhum sacrifício de sacerdote, nada. Você poderia virar judeu, você poderia fazer circuncisão, você poderia mudar seu nome, você poderia fazer qualquer coisa, nada mudaria o seu destino, condenação definitiva. Esta é a realidade. Quanto há um só Deus, e há uma crise entre este Deus e o homem pecador, ele diz, e nós só temos um mediador quanto a isso.
Nós só temos um mediador, nós só temos um competente para isso. E o nome dele não é Moisés, o nome dele não é Abraão, o nome dele não é Isaac, o nome dele não é José, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel. O nome dele sequer é João Batista. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui ele diz: esse é meu Filho amado, nele eu tenho mais pleno prazer. Ele está dizendo: nesse vocês encontram salvação. É ele que é salvação. Exclusivamente nele, o que ele fez por vocês, mas ninguém jamais faria ou poderá fazer por vocês. Se apeguem à obra de Jesus Cristo como alguém desesperado em uma tempestade para ter segurança contra o vento forte. Se apeguem a Jesus Cristo assim como alguém em uma enchente procura alguma estrutura sólida para não morrer afogado. Se apeguem a Cristo, porque eu digo para vocês, Ele cessou a ira de Deus sobre os seus filhos e não sobre a humanidade. Haverá o dia em que essa grande tsunami vai romper e o seu juízo virá sobre todo homem. Haverá um dia que uma tempestade chamada furor de Deus irá varrer a humanidade, irá tirar do chão todo homem que confia em si mesmo. Mas há um mediador para resolver isso, e se apegue a ele, não como uma religião evangélica, não porque você submeteu alguns ritos para validar a sua crença, mais do que isso, se apegue a ele como teu Salvador. Porque há só um Deus. Qual Deus? Um justo juiz, do Salmo 7, que se ira todos os dias. Aquele de Isaías que diz: olha, já preparou o teu fogo, o dia do seu juízo não tardará. Há um só Deus, há um só Deus. E não interessa se você e sua religiosidade, as pessoas da sua família, de onde você convive em suas religiões, criaram mediadores, criaram seus ídolos, criaram a sua perspectiva de Deus. Só há um Deus. O que isso significa? Que existe um Deus com uma característica específica, uma natureza específica, e não interessa o que os homens construam sobre esta natureza, sempre haverá somente um Deus. E se você não servir a Ele como Ele é, você está servindo um Deus que não existe. Existem cristãos que estão servindo a um Deus que não é o Deus das Escrituras. Existem evangélicos que estão prostrando e servindo a um Deus que não é compatível às Escrituras. Qualquer um que busca a Deus para encher os seus bolsos, qualquer um que busca a Deus para ter mais coisas, qualquer um que busca a Deus para ter sensações como se fosse uma droga, um dopante, todos esses estão buscando um Deus que não é conforme às Escrituras. Mas aquele que chega diante do Senhor, sentindo as suas misérias, confessando os seus pecados, ele é contemplado pelo Senhor e justificado por meio de Jesus Cristo. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é? E ele faz questão de colocar no final do versículo a identidade, o homem. Jesus Cristo, homem. Enquanto Jesus era o Verbo, ele não era um mediador. Ele era um executor da obra invocada ou pronunciada do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Enquanto Verbo, ele se manifestava como aquele que produzia a matéria da intenção de Deus. Enquanto Verbo, ele manifestava a intenção de Deus na obra da criação, fazendo surgir aquilo que não existia. Mas enquanto homem, ele inaugura algo que nunca houve. Todos os profetas, todos os homens das Escrituras que foram separados por Deus, fizeram um papel de mediação. Se você pegar a identidade sacerdotal, era um papel de mediação. Ele acolhia as orações do povo, prestava sacrifício, entrava no tabernáculo para oferecer isso em memória do povo, para perdão. Se você pegar o profeta, ele trazia da parte de Deus sempre uma mensagem, uma orientação. Então, no passo que o sacerdote trazia do povo para Deus, nós tínhamos os profetas que traziam de Deus para o povo. Porém, agora vem o Senhor Jesus e faz isso completamente nele.
tudo que foi possível através de Moisés, tudo que foi possível através de Abraão, tudo que foi possível através dos grandes homens de Deus, dos grandes reis, através de Davi, através de outros homens de Deus e seus profetas, e homens exclusivos para a obra, tudo isso não podia completar a obra, mas ele, absoluto em si mesmo, ele é o único capaz de fazer uma plena mediação. E como que essa mediação funciona? Porque todo o discurso da lei, não havia uma demonstração absoluta. Exemplo, nós tínhamos Moisés, que era um homem de Deus, sim ou não? Tinha pecado. Nós tínhamos Abraão, um grande homem de Deus, sim ou não? Tinha pecado. Todos apresentavam a intenção de Deus, mas não podiam cumprir a intenção de Deus em si mesmo. Quando Cristo vem em carne, ele estabelece o padrão perfeito. Cristo em carne mostra duas coisas: que Deus é santo e perfeito, e que o homem é pecador. Isso tudo fica estabelecido só na figura. Se Cristo não abrisse a boca, a partir do momento que ele nasce, e se ele ficasse calado, já estava estabelecido que Deus é perfeito e que o homem é condenado. Por quê? Porque Cristo, em essência, é o Criador, perfeito em suas obras, e é a humanidade perfeita que o homem rejeitou em Deus. Abraão, ou Noé, ou Jó, ou qualquer um grande homem, foi considerado justo diante da sua geração. Se você pegar Noé, ou pegar Jó, que foram chamados de homens justos, isso está ali conectado à relação dele com sua geração. Mas quando Cristo se estabelece, fica nítido que nunca houve um justo sequer sobre a terra. Cristo é o justo. Então só o fato de Cristo se manifestar, o juízo já estava estabelecido. Porque ninguém é como ele. Ninguém é como ele. Então, quando Cristo se estabelece, quando Cristo se manifesta, juízo estabelecido. Todo homem já está condenado. É só você lembrar de João 3. Quem crê no Filho tem a vida. Mas quem não crê, já está. Por que já está? Cristo se estabeleceu. Quem não for como Cristo, está o quê? Condenado. Qual dos homens é como Cristo? Nenhum. Cristo se manifesta em carne. O juízo, a porta do juízo já foi lacrada. A partir de agora, todos que estão aqui dentro, desta situação, estão revelados em plena condenação. Agora, o passo que Jesus vai tomar, inaugura algo que não existia, que é a possibilidade de todos aqueles que estão condenados diante da face daquele que é igual ao Pai, agora por ele podem ser justificados. Então Cristo agora inaugura uma ação em que ele entrega o seu sangue para derramar por nós, ele morre a nossa morte, ressuscita para a nossa salvação. Ele faz a mediação, ele faz o acordo de paz, que está lá em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1, vai lá comigo. Romanos 5, 1. Diz aí: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Justificados pela fé. Temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. O mediador é o pacificador, é aquele que une a natureza do Pai ao homem em arrependimento. Ele faz a ligação, ele faz o ajuste entre os dois, ambos desconectados, o homem e Deus. E Cristo, sendo homem, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez em forma de homem. Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. E ele faz a pacificação
E essa pacificação vai em ele cumprir toda a vontade do Pai, coisa que nenhum homem fez. Era necessário que o homem humano, nascido de mulher, cumprisse toda a lei de Deus, cumpre em Jesus Cristo. E era necessário ao mesmo tempo que um homem pagasse pelo pecado. No caso, em Provérbios, diz que não havia sequer um homem capaz de pagar pelo pecado. E aí Cristo se manifesta em santidade, capaz dele assumir o peso, e ao passo que ele faz isso, ele justifica pela fé. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus faz por nós, olha o que ele faz. Cristo era a essência do Pai, estava em Deus desde o princípio de todas as coisas. Olha que coisa absurda. Agora esse Cristo, esse Senhor Jesus, que estava nele, de alguma forma introduzido na sua própria natureza, sendo um com o Pai, é manifestado agora e condensado a uma estrutura em carne, nascendo de um ventre da mulher, sem relações físicas humanas, gerado no ventre da mulher. Ele cresce, ele fala a verdade de Deus, ele cura cego, ele cura coxo, ele ressuscita mortos, anda sobre água, para vento, para as águas, seca a árvore, ele faz tudo com o poder de suas palavras, e depois ele é levado à cruz, ele morre, ele ressuscita, depois 50 dias depois ele sobe aos céus. Não parece loucura? Para crer nisso, só tem que ser pela fé. Deus faz uma obra tão extraordinária e absurda, que a única forma de mim e você acreditar nestas coisas é Ele dar a nós um dom celestial chamado fé. É por isso que ele diz, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé, porque a graça é absurda, a intelectualidade, a racionalidade humana precisa ser frustrada com o efeito de uma glória muito mais excelente, que é uma fé celestial, crendo no absurdo de Deus, que é a palavra dele virar uma pessoa, morrer na cruz e justificar um miserável como eu. E a grande pergunta do nosso Senhor Jesus é, quando vier o Senhor, porventura, encontrará o quê? Fé na terra? Porque as pessoas vão frequentar igreja sem fé, eles vão cantar sem fé, pasmem, vão orar sem fé, mas eles nunca vão suportar a espada sem fé, eles nunca vão suportar ou enfrentar um estado totalitário se não for pela fé, eles nunca vão abandonar o pecado e enfrentar a sua carne se não for pela fé. Sem fé, eles vão orar, sem fé, eles vão levantar templo, sem fé, eles vão fazer canções, mas só vão poder abandonar o pecado e enfrentar o mundo pela fé. Porque a fé, ela é um absurdo de Deus, numa consciência lógica racional caída. Para o homem é absurdo o que Deus fez. Sim, é absurdo. Os filósofos intelectuais, eles acham absurdo o que Cristo fez, mas para nós é uma grande maravilha, é uma loucura. Paulo sustenta isso em 1 Coríntios, dizendo, olha, que ele enlouqueceu a sabedoria do mundo. Alguém morreu há 2000 anos atrás, que nasceu de uma forma que ninguém entende como nasceu, ele subiu ao céu, ressuscitou, fez grandes obras, diz que vai voltar, e olha o que isso fez você estar aqui hoje ouvindo esta palavra. 2000 anos depois, quando diz que somos salvos pela fé, está dizendo sobre o que muda em nós diante do que Cristo fez. Quando as Escrituras dizem você é salvo pela fé, isso está comunicando diretamente do que você se torna efetivamente pelo que Cristo fez. Atos, capítulo de número 4. Aqui Pedro e João foram responder o Sinédrio, é um conselho jurídico dos judeus. É quem determina quais são as heresias, as afrontas à fé, ou estabelece princípios da doutrina ali, que eram os defensores jurídicos da fé cristã, ou da fé judaica. E aqui nós vemos uma situação, capítulo 4 de Atos, o verso de número 8.
O verso 7 ele diz assim: e pondo no meio, perguntaram, verso 7, com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todos os povos de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devemos o quê? Ser salvos. Eles estavam diante dos homens que poderiam dar a eles voz de prisão, como de fato foi o que aconteceu. Foram presos, foram torturados. Eles disseram diante deles: olha, vocês eram para ser os edificadores, mas vocês rejeitaram a ele, é no nome dele, e eles estabelecem: olha, não há salvação em outra pessoa. Imagina que você está diante dos seus acusadores. Se você ler o livro dos mártires, se você consultar a história da igreja, você vai ver como houve homens ousados que diante dos seus acusadores afirmaram sua fé com convicção, estabeleceram isso com todas as palavras. Aqui eles não falaram assim: porque a gente crê um pouco diferente. Não, eles não fizeram isso. Ele falou assim: ó, não há em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens a qual devemos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo podemos ser salvos. Eles disseram isso aos seus condenadores, aqueles que poderiam dar destino à vida deles naquele momento, mas eles estavam obedecendo ao Senhor. Olha, Pedro e João sabiam quem Jesus era. Eles sabiam quem era o pessoal do Sinédrio? Sim ou não? Sabiam quem era Roma? Sabiam? Sim ou não? Sabiam quem as pessoas poderiam matá-los? Sim. Mas mais do que isso, eles sabiam quem era o Salvador. Não há outro mediador. Não tem como você ser salvo. Você quer sua vida tranquila, você quer ter uma vida abastada, você quer ser rico, não adianta. Você não tem outra salvação a não ser Jesus Cristo. Você quer saúde mental, saúde emocional, o que você quer? Não interessa. Você não tem outra salvação se não for em Jesus Cristo. Não tem outro mediador. Olha, qual seria o seu sentimento se você soubesse que o governador do seu país estivesse vindo agora para destruir as nossas vidas e você não tivesse para onde fugir? O que aconteceria se talvez alguém perseguisse você para te matar? Veria aflição, medo, angústia? Agora imagina o que diz as Escrituras. As Escrituras diz que ninguém pode escapar da mão do Deus vivo. Ninguém pode escapar da mão do Deus vivo. Olha como é que Deus faz. Ele manda a sua palavra para nos tirar de sua mão. Cristo morre com as mãos presas, em sinal de que a mão de Deus estaria retida por aquele que cresce em seu sacrifício. Você não tem outro mediador. Você quer vencer o pecado que te domina? Você não tem outro mediador que não seja Jesus Cristo. Você quer superar essa vida fraca, frágil, débil, inconstante? Você não tem outro mediador para fazer isso que não seja Jesus Cristo. Você quer perdoar os que te ofendem? Você quer perdoar os que te maldizem? Você não tem outro mediador para isso que não seja Jesus Cristo. Você quer ser um homem regenerado, uma mulher transformada? Você quer amar e servir com todo o teu coração? Você precisa entender que você só tem uma chance, e esta chance está em Cristo, o teu Salvador. E não na religião que você construiu.
E não nos dias santos que você declarou, mas em você agora entender que não há mais nada a não ser Cristo. Clame a Deus por meio de Jesus Cristo. Louve a Deus por meio de Jesus Cristo. Ore a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz, aquele que pedir em meu nome, o Pai o concederá. Ele é o mediador de nossas orações. Então ore com fé no seu sacrifício, para que você seja transformado. Se você quer mudar a sua vida, se você quer ser transformado, regenerado, se você quer ser uma pessoa que possa glorificar a Deus, servi-lo até o último dia, entenda, você só vai fazer isso mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Volta lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Primeiro Timóteo, capítulo de número 2. Verso 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual fez o quê? Deu a si mesmo de que forma? Em preço de redenção. 1 Coríntios 6 vai dizer, porque foi pago um bom preço por vós. Em 1 Pedro chega a dizer, não foi nem com prata e nem ouro, ou coisas corruptíveis, que foram tirados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, nós fomos transformados. Está dizendo aqui, o qual deu a si mesmo em preço. Ele foi o preço. Olha, se você desse a lua para salvar um homem, já é um preço alto. Se você der a vida de um outro homem pela vida de um homem corrupto, já é um preço alto. Se você der dezenas de vidas por causa de uma vida, é um preço altíssimo. Milhares de vidas por causa de uma vida, é um preço altíssimo. Mas nada se compara ao preço em que o Pai entregou o seu único filho. E este filho, voluntariamente, como diz o texto no versículo 3, entregou a si mesmo, sem pecado. Não havia nele desvio da verdade, nunca mentiu contra a verdade, nunca se maculou com ofensas contra Deus, santo, puro, idêntico ao Pai, em tudo, honesto e absoluto como Deus. Sabe o que ele fez? Ele se deu. Você não entende o tamanho do favor que Ele nos deu. Nós só temos Cristo. Se você não se apegar a Cristo, você será condenado em uma ofensa gravíssima, aquela de Hebreus capítulo 10. Olha, com castigo maior vocês cuidam ser merecedor aquele que pisar o sangue, ou profanar o sangue, aquele que fizer agravo ao Espírito, aquele que pisar o Filho. Qual o castigo maior? Qualquer um que rejeita a Cristo, ele está perdendo a única chance. Qualquer crente evangélico batizado, que ele ora sem fé, que ele vive sem fé, que ele até vai às igrejas e denominações sem fé, e a prova da fé é o abandono das obras mortas, se o tal continuar assim, ele continua condenado, porque está fazendo agravo ao Espírito, está maculando o sangue puro, está pisando o Filho. Entenda, é grande a nossa graça é só há um Deus, aquele que pode nos sentenciar, nos julgar, aquele que pode direcionar a nossa vida, e nesse caso só existe um mediador, que é Cristo, aquele que for semelhante ao seu Filho, guardar a sua palavra, se revestir de Cristo, ou como dizem Pedro, seguir as suas pisadas, este tal é eleito, separado por Deus, e será livre. Isso é só uma chance. Imagine você, que você está com uma correnteza de uma grande água. E no meio dessa correnteza, entre afogar e voltar, afundar e voltar, você volta e vê um grande pilar. Um grande pilar firme em que a correnteza da água não pode mover. E uma forma de escalar. Incrivelmente, um pilar com uma escada onde você consegue sair daquele lugar. Você vai dizer assim: não, eu vou esperar a próxima pilastra. E a água está te levando, e ela afunda, ela volta, você afunda. Você engole a água e sai para fora. E aquele único pilar está vindo na sua direção. E você tem a chance da sua vida de agarrar nas pontas dos degraus de ferro daquele pilar, que você pode sair por meio de um viaduto, de uma
de uma ponte, o que você faz? Você vai esperar a possibilidade de um outro momento? É esse o sentido de apegar em Cristo. Então você que crê, motivo de fé, sabe, trave as suas mãos nesta coluna, nesta pilastra, até o fim, porque na hora que as águas acabarem, você estará salvo. Você que não tem crido em Deus, tem se afogado em seu pecado, em sua vida medíocre, se apegue a esta pilastra, é a única que você tem. E você que está nadando, segurando num pedaço de toco, achando que está seguro, largue ele e se apegue à pilastra. Você que está se apegado aos seus anos de crente, porque você de vez em quando ora, porque de vez em quando você vai à igreja, isso é um toco solto, você vai afundar. Se apegue em Cristo, porque as águas virão de maneira tal que vai ficar definido aqueles que estão em Cristo daqueles que não estão. E a pergunta que não pode calar no teu coração é: aonde e apegado ao que você está? Porque só existe um Deus, juiz de todo homem, e somente um mediador e salvador de todo homem, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Fique de pé, vamos orar.